Na aula de hoje, nós vamos primeiro corrigir as atividades passadas na aula anterior, do dia 28, e vamos aprofundar um pouquinho mais do nosso conteúdo com o tema da página 51, certo? Que é a formação de figuras e os segmentos de reta. Vamos começar a corrigir o exercício? Primeiro, vamos para a página 58 do nosso livro, corrigir os exercícios 1, 2 e 3. Exercício 1. Escreva um elemento primitivo da geometria que nos lembre de cada item a seguir. Então, cada alternativa tem um item e você vai relacionar cada elemento geométrico. Quais são esses elementos geométricos? O plano, a reta e o ponto. Alternativa A. Furo do brinco na orelha. Imaginando a orelha como uma parte de um plano, o furo do brinco é um ponto, ok? Então, alternativa A, ponto. Alternativa B, a superfície de uma mesa. A superfície de uma mesa, ela vai representar o universo, ela representa um todo. Então, ela vai representar um plano. A alternativa C, o fio de varal de roupas esticado. Vai lembrar uma reta. Alternativa D, a superfície do tabuleiro de um xadrez. A referência não é uma peça, é o tabuleiro. O tabuleiro ele vai representar um todo aí, né, no universo. Então ele vai ser um plano. A alternativa E, corda de um violão, representa uma reta. E a alternativa F, grão de pólen, representam pontos. Questão 2. Observando a representação a seguir, responda as questões propostas. Temos aqui a representação de um plano, certo? Pela letra grega alfa, e 3 pontos dentro desse plano. O ponto A, o ponto B e o ponto C. Alternativa A. É possível traçar uma reta passando ao mesmo tempo por A, B, C? A resposta é não. Não é possível porque esses pontos não estão em uma posição, correto? No caso que formam uma reta. São posições diferentes. Se tivessem posições próximas, né? E entre esses pontos formaria uma reta. B. Quantas retas podemos traçar por B? A alternativa B, a referência, é um ponto apenas. Quando eu tenho dois pontos, tá, é possível traçar uma reta entre esses pontos. Quando eu tenho apenas um ponto como referência, o que fazer? Vamos imaginar o ponto B e uma reta vertical. Essa reta passa pelo ponto B, certo? Eu também tenho uma opção de fazer uma reta horizontal, que passa por B. Essa reta horizontal atende à condição do exercício, que é passar pelo ponto B. Uma reta numa posição mais inclinada, uma reta em uma posição diferente, esta reta, esta reta, esta reta, corrigindo aqui, esta reta. Todas essas retas atendem à condição da alternativa B. Qual seria? A reta tem que passar pelo ponto B. E não somente essas, como outras inúmeras opções. Então, a resposta para a alternativa B é infinita. Nós temos infinitas retas que passam pelo ponto B. Então, quando eu tenho apenas um ponto como referência, eu tenho infinitas retas que passam por esse ponto. Alternativa C. Quantas retas podem ser traçadas passando por esses dois pontos? Quais são elas? Então, eu tenho dois pontos, com dois pontos eu formo, certo? Um segmento de reta. Então, uma reta que passa por esses dois pontos. Quais são as opções que eu tenho? Eu posso tracejar uma reta que passa por A
aqui e por B ao mesmo tempo. Uma outra opção, uma reta que passa por B e por C ao mesmo tempo. Uma terceira opção, uma reta que passa por A e passa por C. Representando essas retas, eu tenho como resposta a reta AB, uma outra resposta, a reta BC, e uma outra resposta vai ser a reta AC. Essas três retas passam em dois desses pontos. A questão 3 pede para escrever P para as imagens que nos dão ideia de retas paralelas e C para retas concorrentes. O que eu vou usar como referência é a imagem de giz pastel. Ao observar essas paredes, vamos perceber que elas são paralelas. A forma como elas estão dispostas, em nenhum momento elas irão se cruzar. Então, a resposta da alternativa B, P paralela. Alternativa C, as linhas traçadas para formar um X no jogo da velha. Então, para formar um X, eu preciso de duas linhas. Essas duas linhas, elas tocam. Elas, em um determinado ponto, uma cruza pela outra. Então, essas linhas, essas retas são concorrentes. Ok? Alternativa D, as faixas azuis na bandeira do Uruguai. Então, ao reparar as faixas azuis, elas são paralelas. Em momento algum, essas retas se tocam. Alternativa E, as faixas amarelas na bandeira da Jamaica. Se olhar a disposição dessas retas, elas tocam em um determinado ponto, portanto, elas são concorrentes. Sobre o mesmo assunto, ponto, reta e plano, agora vamos responder as questões pedidas, né? Foi pedido para fazer no caderno de atividades, ok? Questão 1. Observando a natureza e os objetos feitos pelo ser humano, cite formas que dão a ideia dos seguintes elementos fundamentais da geometria. Ponto. Se pensarmos de forma geral, quais sugestões que a gente tem de representação de um ponto? Poderia ser a representação do sistema solar, as estrelas ao observar o céu, uma lâmpada acesa em um teto, é um exemplo também, um ponto desenhado por um lápis de cor, um pincel, são representações de um ponto, tá? Se vocês tiveram alguma sugestão além do citado, não é considerado erro, ok? Reta, sugestão de retas. Pode ser a disposição das barras no portão, é um exemplo. Um outro exemplo, a quina de uma parede, uma reta. Né? Um outro exemplo que pode ser um fio esticado, uma corda esticada. Uma outra sugestão, dependendo da disposição da rua, o meio-fio, as faixas, né? Uma faixa de pedestre, são representações de uma reta, ok? E plano, pode ser um piso, um forro, pode ser o céu, a gente pode observar um campo de futebol, um tabuleiro de xadrez, um tabuleiro de um jogo, uma folha de papel. Então, todos eles são representações de um plano. Questão 2. De acordo com o desenho a seguir, o que pode dar a ideia dele? Ponto. Então, aqui na questão 2, eu tenho duas sugestões de ponto. O meio de campo, certo? E as marcas de pênalti. Então, são essas duas representações de pontos aí que eu tenho na figura. Alternativa B, reta. Em geral, todas as linhas. A linha lateral, as duas linhas laterais, a linha do meio de campo, a linha que representa o gol, as linhas que representam o gol,
as linhas que compõem tanto a grande área como a área pequena. Todas elas são um exemplo de reta. Alternativa C, plano. O plano aqui onde está representado os pontos e os segmentos de reta é o campo de futebol. Então, o campo de futebol aqui é a representação do plano. Questão 3. Observe as retas R, S, T e U em um mesmo plano. Sabendo que as retas R e S não têm ponto em comum e que as retas U e T formam ângulos retos, responda as questões. A. Quais dessas retas são paralelas? As únicas retas paralelas entre essas quatro é a reta R e a reta S. A resposta da alternativa A, R e S. Alternativa B, quais são concorrentes entre si? Aí é que eu tenho mais opções. Vamos aqui registrar na lousa as opções. Quais são? Eu tenho a opção da reta R e U. Elas tocam em um determinado ponto. R e U. Uma outra opção, R e T. Ok? Elas tocam neste ponto aqui. R e T. Uma outra opção que eu tenho, U e T. U e T tocam nessa posição, então são retas concorrentes. U e T. E a última opção que eu tenho, S e T. E tem mais uma. S e U. São essas as opções, tá? Das retas concorrentes aí, compostas por essas quatro retas. Alternativa C. Entre as retas concorrentes, quais são perpendiculares? Para ser perpendicular, essas retas, no momento que elas se cruzam, é formado um ângulo de 90 graus. O enunciado da questão fala que a reta U e T formam ângulos retos. Ângulos retos é a definição dada para o ângulo que mede 90 graus. Então, é uma questão apenas de interpretação. Então, as retas que são perpendiculares, em cada item, trace todas as possíveis retas, passem por dois dos pontos dados. A primeira sugestão, alternativa A, pontos A e B. Vou usar a régua para facilitar aqui a representação. Né? Esse segmento de reta, ele passa obrigatoriamente por A, né, para satisfazer a condição do exercício, e por B. Logo abaixo vem a pergunta: quantas retas foram traçadas passando por dois pontos? Tem apenas uma opção, correto? Quando eu tenho dois pontos, eu tenho apenas uma reta que passa por esses dois pontos. A alternativa B, eu tenho pontos A, B e C. Então, quantas retas foram traçadas? Vamos fazer aqui a representação usando a reta. Então, tem uma opção. A B tem uma outra opção. Aqui, né? Ponto C. AC. Tem uma terceira opção. É a BC. A pergunta abaixo é: quantas retas foram traçadas? A resposta: 3 retas. A alternativa C tem 4 pontos. Né? Eu vou desenhar as retas que passam por esses 4 pontos. Então, vamos ver as opções que eu tenho aqui. Tem a opção AD, é a primeira delas. Tem uma outra opção, BC.
Tem uma terceira opção, BC. E tem uma quarta opção, AB. Tem mais opções? Tem mais opções. Quais seriam? AC. Passa também por 2 pontos, essa reta. E tem uma outra, BD. Em seguida, vem 2 perguntas. Quantas retas foram traçadas? A resposta, 6. Quais são as retas que passam pelo ponto A? Então, minha referência é o ponto A. A alternativa, a segundo pontinho, na verdade, né? As retas que passam pelo ponto A é AC. Lembrando que eu coloco letras maiúsculas e certas dos 2 lados para representar uma reta. O outro, AB. Por último, AD. São essas 3 retas que passam pelo ponto A. 5. De acordo com as posições das retas desenhadas nas malhas quadriculadas a seguir, escreva P para paralelas e C para concorrentes. Então, vamos observar aqui esses segmentos de reta, essas retas. Né? A primeira opção, observa que as 2 retas, elas se tocam em um determinado ponto. Então, eu vou chamar essas retas de concorrentes. A segunda opção, à minha direita, essas retas estão posicionadas de uma forma que elas não se tocam e nem vão se tocar. Então, são retas paralelas. A terceira opção, se eu fizer continuar essa reta de forma imaginária, ok? Aqui, ó, e essa outra reta também de forma imaginária, vou perceber que em um determinado momento, essas retas vão se cruzar, mesmo isto não representado no desenho. Ok? Então, elas se tocam em um determinado ponto, elas serão classificadas como concorrentes. Por último, o mesmo exercício, o mesmo raciocínio. No desenho, essas retas não se tocam, mas se fizer um exercício de continuidade dessa reta vertical, verificarei que elas vão se tocar em um determinado ponto. Então, a última alternativa será também classificada como concorrente. Então, a sequência é concorrente, paralelo, concorrente, concorrente. Marque X na malha quadriculada que apresenta retas perpendiculares. Se preferir, utilize o medidor de ângulo reto. Para uma reta ser perpendicular, elas, ao cruzarem, certo, é formado um ângulo de inclinação de 90 graus. Se eu utilizar o medidor de ângulo reto, né, que é esse quadro aqui, esse ângulo mede 90 graus. Então, a única alternativa que representa as retas perpendiculares é a última alternativa, você vai marcar um X ao lado. 2. Com o auxílio do medidor de ângulo reto de uma reta, desenhe um ângulo com abertura maior, outro igual e outro menor do que a medida de um ângulo reto. O instrumento que eu vou utilizar é o esquadro. Tá? Por quê? O esquadro, ao mesmo tempo que tem uma régua, né, ele também tem um ângulo reto, representado por essa junção aqui desses 2 segmentos de régua. Mas se você tem outros instrumentos, tem um transferidor, enfim, pode utilizar, ok? Isso não interfere na forma de resolver o problema. O exercício ele pede para representar o maior, outro igual e o outro menor que o ângulo reto. Então, o ângulo reto vai ter essa forma aqui, ó, semelhante de uma esquina.
Ok? Então, essa é a representação de um ângulo. O exercício pede para fazer um ângulo maior que um ângulo reto e o outro menor. Como eu posso representar um ângulo maior? Eu preciso lembrar do conceito de ângulo. Ângulo é a medida da inclinação entre duas retas. Então, quanto maior a minha inclinação, adotando como referência essa imagem aqui, maior será o ângulo de deslocamento. Então, para representar um ângulo maior que 90 graus, essa semirreta aqui ela vai se deslocando para a direita. Tá ok? Em sentido horário. Então, a representação de um ângulo maior que 90 graus vai ter essa forma aqui. Ó. Ou qualquer posição em que as retas deslocadas tenham um ângulo de inclinação maior. Então, aqui eu posso afirmar que é maior que 90 graus. E um ângulo menor? O raciocínio é o contrário. Ao invés dessa semirreta se deslocar para a minha direita em sentido horário, para representar um ângulo menor que 90 graus, ela vai se deslocar para a direita em sentido anti-horário. Então, ela vai ter essa representação. Corrigindo. Essa é a representação de um ângulo menor que 90 graus. Esta é a representação de um ângulo maior que 90 graus. E essa é a representação de um ângulo reto. Surge dúvidas. Se eu aumentar a inclinação aqui, também está representado um ângulo maior que 90 graus? A resposta é sim. E aqui também, se eu fizer uma inclinação um pouco maior, se deslocar deslocar mais essa reta para a direita, em sentido anti-horário, a figura continuará formando um ângulo menor que 90 graus? A resposta é sim. Questão 3. Com o medidor de ângulo reto, identifique cantos e objetos que têm a mesma medida que ele e registre-os. Vou usar novamente o meu esquadro e o meu ângulo reto. Tá? Está representado aqui entre essa junção dessas duas partes do meu esquadro. Ao meu redor, observei 3 objetos entre tantos que obedecem a essa condição. Qual seja? Primeiro, o próprio livro. Se eu olhar meu ângulo reto e comparar com o livro, eu vou observar que ele é formado, ele é reportado de uma forma, os ângulos dos cantos da página, todos eles medem 90 graus. O segundo exemplo, essa caixinha, por exemplo, estava aqui ao meu redor, eu observei que também ela é formada por ângulos retos. Olha, ao medir com a figura, todos os ângulos dessa caixa, eles medem 90 graus. Um outro exemplo, essa folha de papel. Essa folha de papel também, ela é formada por ângulos retos. Ok? Então, ao nosso redor, nós temos inúmeros objetos, inúmeras imagens que são formadas por ângulos de 90 graus. Aí a criatividade de cada um para representar da melhor forma. Questão 4. Em cada uma das situações, o parafuso mudou de posição com o giro. Escreva qual é o ângulo correspondente a cada giro nos 2 primeiros itens. No item C, desenho principante. A alternativa A. O parafuso está... A posição inicial dele é horizontal, ele se deslocou até ficar em uma posição vertical. O ângulo formado por essas duas retas é o chamado ângulo reto. Tá ok?
ou então 1/4 de volta. A alternativa B, o parafuso estava nessa posição inicial e essa curva ela representa o deslocamento do parafuso. Repare que ele saiu de uma posição e ficou em uma posição oposta, representada na figura. Essa representação é do ângulo de meia volta, ok? A gente chama popularmente de meia volta. Por uma questão óbvia, né? Uma questão óbvia que o desenho deixa bem evidente que é o parafuso ele não deu uma volta completa, ele deu apenas metade dela. Daí vem o termo, o ângulo de meia volta ou 180 graus. Depois a gente vai verificar como se utiliza esse ângulo, ok? A alternativa C, vamos apresentar um ângulo de 3/4 de volta. Então, como é que vai ser essa representação? Eu tenho um parafuso nessa posição, ele vai dar 3/4 de uma volta. Imaginando uma volta completa. O parafuso sai dessa posição, ele gira em torno do seu eixo e volta para a mesma posição, correto? Eu vou pegar essa volta e vou dividir ela em 4 partes. O parafuso, ele dará a volta em torno do seu centro em 3 delas. Então, o parafuso vai se deslocar uma vez, o parafuso vai se deslocar uma segunda vez e o parafuso vai se deslocar uma terceira vez. Então, quando o parafuso concluir 3/4 de uma volta, ele vai estar nesta posição. Então, é esse desenho que você vai representar como resposta da alternativa C. Ao lado de cada sólido geométrico representado a seguir, desenhe a vista indicada. A alternativa A da questão 5 é um prisma triangular. Ele pede para representar a vista frontal. Quando eu falo em vista, é a minha posição de visão em relação ao objeto, certo? Se eu olhar para a posição frontal, esse prisma, eu vou ver este polígono aqui, um quadrilátero. Então, eu vou representar na minha imagem um quadrilátero, um retângulo, né? Alternativa B, o objeto é um cilindro e a visão é a vista superior. Olhando o cilindro de cima para baixo, eu vou observar, verificar que aqui em cima tem uma circunferência. Então, vocês podem representar aí uma circunferência que representa a vista superior desse cilindro. Alternativa C, o objeto observado é um paralelepípedo e a vista é a vista lateral. Semelhante à alternativa a lateral desse paralelepípedo, certo? É um retângulo. Então vamos representar aqui um retângulo. Como representação da vista lateral desse paralelepípedo. 6. Considere a pilha de blocos retangulares apresentada ao lado. Escreva a vista correspondente em cada figura. Então, o exercício recomenda aqui. Ao observar esse objeto, essa posição, como ela vai ser denominada? Observando esse objeto, os quadriláteros de cor laranja vai representar a minha visão frontal. Os quadriláteros de cor amarelo representam a visão superior. E os quadriláteros de cor roxa representam a visão lateral deste objeto. Ok? Seção Hora de Estudo, questão 6, página 64. Na imagem a seguir, estão representadas diferentes vistas de um caminhão. Identifique cada uma delas. Esta visão do caminhão é a sua visão lateral.
Esta visão é a visão frontal. E esta visão é a visão superior. Caderno de atividades, página 34, exercício 14. Observe a posição inicial do ciclista e sua posição após realizar uma manobra. Então, o ciclista estava nessa posição, ele fez uma manobra e continuou em uma posição diferente. Né? Mudou essa visão aqui mudou a posição ali em sentidos diferentes. Para realizar essa manobra, o ciclista pode ter realizado um giro de... Voltando àquele exercício do parafuso, quando o objeto está nessa posição e ele fica na mesma reta imaginária, porém em uma posição inversa, seu oposto, a gente chamou aquele ângulo de meia volta, né? Então é exatamente a possível manobra feita por esse ciclista. A resposta é a alternativa D, meia volta. Questão 15. Complete as lacunas com as informações corretas sobre o ângulo AOB. O ponto é a origem das semirretas OA e OB. A origem dessas duas semirretas é o ponto O. Então, a resposta do primeiro ponto, o O. OA e OB são as que representam os lados do ângulo. Eu tenho que lembrar o conceito de reta, semirreta e segmento de reta. Uma reta ela é infinita dos dois lados. A reta não tem começo e nem tem fim. Então não é o caso, porque tanto OA como OB começam em ponto O. Um segmento de reta ela tem começo e tem fim. Então, um segmento de reta, ela une dois pontos. Aqui não é o caso. Como está representado à frente de cada uma dessas da imagem, existe uma seta. Essa seta indica continuidade. Então, ela não tem começo e nem tem fim. Ela tem começo. Então, a alternativa que responde essa questão é o conceito de semirreta. Ela tem começo, mas não tem fim. Ok? Então, a resposta do primeiro ponto é o ponto O. A segunda, semi-retas, no plural. Questão 16, página 35. Na malha quadriculada, construa os ângulos indicados. Primeiro ponto, AOB. Sua medida é maior do que a de um ângulo reto. Vamos pegar a régua. Vamos dar um nome para esse ângulo de AOB. Então, usando a malha quadriculada, eu vou pegar uma régua, vou chamar de A. E esse ângulo precisa ser maior que 90 graus. Então, a segunda reta, a reta B, ela precisa ter uma inclinação maior do que a determinada pela linha quadriculada, pela malha quadriculada. Então, é muito importante nomear cada uma das partes deste ângulo. Então, aqui eu tenho uma reta A, aqui eu tenho a origem, é o ponto O, e aqui tem um outro ponto, que é o ponto B. Então, essa é a representação do ângulo AOB. O segundo ângulo, o segundo ponto, é o ângulo COD. O exercício condiciona o ângulo COD a ser um ângulo reto. Então, vamos representar o ângulo reto. O ângulo COD representado.
segundo ângulo é EOF. E a medida tem que ser menor que o ângulo reto. Vou representar aqui abaixo. EOF. Então, vamos representar aqui. Fazendo o segmento de reta para baixo. E um ângulo menor. Então, o deslocamento aqui da segunda reta, da reta F, unidade de F, tem que ser para baixo aqui também, tá? Fica dessa forma. Este ângulo certamente é menor que o normal. Foi. Questão 17. Sobre a figura a seguir, escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para falsas. Primeira opção. A medida do ângulo AOC é maior que a medida do ângulo AOB. Então vamos tomar o devido cuidado aqui. O ângulo que eu tenho referência são dois. AOC e vou comparar com AOB. A alternativa afirma que AOC é maior que AOB, o que é verdadeiro. É visível que a inclinação do ângulo AOC é maior que a inclinação do ângulo AOB. Consequentemente, a medida do seu ângulo é maior. A segunda opção, a medida do ângulo BOC é menor que a de um ângulo reto. Então, temos que lembrar que um ângulo reto sempre vai ter essa forma aqui. A forma de uma esquina. O exercício fala que o ângulo BOC tem inclinação menor que a de um ângulo reto. Eu sei que mede 90 graus. O que é verdadeiro. Tá? Observando a posição da semirreta B e da semirreta C, é visível que essa inclinação de cor azul é menor que a inclinação do ângulo de 90 graus. A resposta é verdadeira. Terceira opção, o ângulo AOB representa um ângulo de meia volta. O conceito de um ângulo de meia volta é certo? Segmento de reta de um lado, um outro segmento para o outro. O exercício afirma que a AOB representa um ângulo de meia volta, que é falso. Tá? A AOB não representa um ângulo de meia volta. A última opção, a medida do ângulo AOC é igual à medida dos ângulos AOB e BOC. Então, o exercício afirma que AOC é a soma da medida de AOB e de BOC, que é verdadeiro. É visível pelo desenho que quando eu junto os dois ângulos, eu formo um ângulo maior, que é o ângulo AOC. Então, a resposta ela é